Olá, boa noite. Olá, Renato, bem-vindo. Oi, Guido. Oi, Lili. Boa noite, gente. Vamos chegando. Somando aí, fortalecendo essa live, esse conteúdo aí tão interessante, tão importante nos dias de hoje. Me dá um feedback, gente, se vocês estão me escutando bem. Às vezes eu falo meio baixo, meio embolado. Vou trazer mais pra perto, peraí. Olá, olá. Eba, Danilo já chegou. Nosso convidado de hoje do Rango Vivo. Oi, Mônica. Ai, gente, que alegria ver essas carinhas aqui. Poder Ina, compartilhar aqui. boa Opa, noite. você tá virado, então eu vou virar também, peraí. Quer que eu vire? Melhor, né? A gente ficar Pronto, os dois virados. vai ser. Agora eu tô te Pode ser vendo pra de um jeito baixo? especial, de cabeça para baixo. E agora? Agora, Tô. Ela tá carregando. rodamos e aqui estamos. Ah, E aí, que bom, né? Esse encontro finalmente, finalmente essa manifestado. prosa. Deixa eu Gente, é aumentar um muita pouco. alegria que a gente está aqui. Vou explicar para quem já está chegando um pouquinho, né, de como é que se deu esse encontro aqui todo. Tão bom, quarentena, é um assunto tão importante. E assim, na realidade, a conexão quem fez foi a Julie, né? A gente já estava conversando, trocando figurinha aí. Ela fez a conexão para mim com a doutora Vera Núbia, falou pra gente dos leites vegetais. E aí, se eu não me engano, acho que foi na live que a gente comentou sobre o leite de brotos, falou de brotos. E aí ela depois ela falou, olha, vocês falaram de brotos, querem falar de brotos, eu vou te falar a pessoa certa para isso. Legal. Aí A passou o Júlia é contato nossa do... madrinha. É, agradeço muito aí a esse sim, a E essa eu já vinda. vi que o íconezinho da Arin já subiu ali, viu? Ela está assistindo a gente. Vi que a Patrícia Ferraz também está aí. Olá, Patrícia, tudo bem? Espero que essa prosa seja legal e que vocês interajam também, perguntando. Olha lá, a Arin sorrindo aí, ó, para nós. Arin Alimentos, presente. Então é isso. Então vamos falar um pouquinho, né, da experiência de cada um. Vou falar um pouquinho da minha, que é a minha pequenininha. Aí depois o Danilo continua com a experiência dele, basta. Mas a minha experiência começou, a minha conexão com a alimentação viva começou assim, principalmente na pós de Ayurveda, né? Eu tinha três colegas, Hare Krishnas, e um deles era professor de alimentação viva. E foi aí que esse conceito começou a entrar, né? Eu comecei a ver como algumas coisas poderiam ser fáceis. E o que eu mais usei, assim, na prática foram principalmente os brotos, né? De cereais e os micro-vídeos de girassol. Depois que eu fui saber que tinha esse nome chique, micro-vídeo. Aí quando foi Ah, agora recente, né? Tô fazendo a horta, fiz a horta. E aí brotou os alfaces, tudo bonitinho, né? Aí eu peguei assim, tirei uma foto e mandei para uma amiga minha de Salvador, a Suzana Militar, né?
E aí ela falou, ai, que lindinhos. Ah, sabia que tem gente que come isso? É uma alimentação gourmet aí, tem um nome, aí esqueci. Aí depois eu fui saber que era microverdes, de novo, o tal do microverdes, né? Então, quando a Júlia fez esse contato, eu falei, ah, que bom, oportunidade de aprender mais aí com alguém que entende do assunto. Aham, Aí eu queria saber um pouquinho da sua experiência, então, Danilo, no tema. legal. Aham. Bacana, eu aproveito também para reforçar o agradecimento a Júlia pela ponte. E, assim, a alimentação viva é um assunto que tem tomado bastante espaço nas redes sociais ultimamente, né? Não sei se na minha bolha, mas eu tenho visto, por conta de alguns eventos, esse assunto se tornar cada vez mais popular. E eu acho que isso, assim, como representante do Rango Vivo, eu estou falando aqui nessa live como representante do Rango Vivo, que é uma iniciativa de educação alimentar e nutricional voltada para a popularização da educação, da alimentação viva, né? Então, eu sou pedagogo, né? A minha primeira formação é técnico em agropecuária, e como na minha especialização eu acabei assim, especializando na parte de agricultura orgânica e agricultura ecológica, hoje o que eu desenvolvo é é um certo resgate desse educador e desse técnico em agropecuária, né, que tem interesse pela agricultura ecológica. E ultimamente, assim, apesar de achar interessante essa difusão das discussões sobre educação, sobre alimentação viva, eu tenho me preocupado muito sobre qual é a condição disso ser algo acessível para todas as pessoas, né? Assim, a gente tem a necessidade de fazer uma discussão política sobre o que é alimentação viva e não só do ponto de vista técnico de como fazer, do que comer. E aí por isso eu acho interessante a gente pensar na alimentação viva muito a partir dessa ancoragem da alimentação como um direito, né? Assim, a alimentação como algo que é previsto na Constituição, né? E a gente sabe que, por exemplo, o Brasil, só em 2010 que a gente colocou essa emenda 64, né, na Constituição, que coloca a alimentação saudável aí como algo que é importante de ser discutido, né? Por isso que a gente tem, inclusive, algumas políticas como o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição Escolar, que garante não só aquilo que a gente chamava antigamente de merenda, mas sim uma alimentação e uma nutrição adequada. Então, assim, tem algumas políticas públicas que ajudam a gente a pensar na possibilidade da alimentação viva ser um direito, né, para todas as pessoas e não ser só essa coisa que é discutida como um privilégio de poucos, né, iluminados que têm acesso a essas práticas, né, orientais. Então, assim, eu acho muito interessante a gente pensar quais são as possibilidades que o Brasil hoje tem, né? Assim, um Estado que tem recuado, né, na garantia de direitos, quais são as possibilidades da gente pensar na alimentação viva como um direito de todos, né? Eu acho que é importante demarcar essa discussão sobre a alimentação viva como algo que tem a ver com a garantia de condições, né? E aí a gente tem um movimento muito interessante acontecendo hoje no Brasil, né? Assim, a gente tem iniciativas como o Xepativismo, que é um movimento apoiado pela mídia ninja, que pensa na qualidade da alimentação, não só a partir da divulgação da alimentação enquanto remédio, mas alimentação enquanto cultura, né? Assim, e aí tem uma discussão interessante, por exemplo, a turma do Joio e o Trigo, que tem um podcast falando sobre os ultra refinados no Brasil e como é que isso influencia a gente na nossa cultura alimentar. Tem um projeto muito bacana no Rio de Janeiro, que é a Favela Orgânica da Regina, que propõe como pensar a alimentação saudável e alimentação orgânica no contexto, né, nesse contexto de pandemia, nos contextos das comunidades. Então, eu acho que a gente precisa ampliar essa discussão sobre alimentação viva para pensar ela para além dessa discussão mais, digamos, tecnicista, né, de pensar o que comer, quando comer, como fazer. Porque eu acho que, por exemplo, pensar a alimentação viva sem pensar no acesso aos orgânicos, como criar políticas, né, de garantia de acesso, por exemplo, de alimentos orgânicos e frescos nas escolas, né? Como é que a gente pensa na alimentação viva como algo popular, algo que é assim que se pode pensar enquanto política? Eu acho que dito isso, né, que a alimentação viva ela precisa ser discutida a partir dessa noção aí, né, de que
a gente precisa fortalecer as políticas, aí eu repito, né, políticas como o PAA, que é a política de aquisição de alimentos, em que o governo propõe o fortalecimento da economia local, né? A gente tem, por exemplo, uma coisa muito bacana na política do PAA e nas discussões sobre segurança alimentar e nutricional no Brasil, que é o seguinte: a gente precisa fortalecer a economia local. E aí tem, né, essas mudanças, essas garantias enquanto lei, fazem com que a gente, por exemplo, tenha a possibilidade de induzir os municípios a comprarem alimentos para fazer estoque, para servir nas escolas a partir da agricultura familiar, de agricultores orgânicos, agricultores locais. Então, a gente tem políticas que influenciam, por exemplo, na valorização desses produtores locais, né? E aí a gente vê que existem algumas entradas para alimentação viva dentro das escolas, através do PENAE, que é o Programa Nacional da Alimentação e Nutrição Escolar, né? Através dos PSFs, que a gente tem hoje, por exemplo, a portaria das práticas integrativas, colocando a medicina Ayurveda e a medicina chinesa como base para a introdução da dietética, das orientações de alimentação, de práticas alimentares. Então, nós temos algumas políticas que fazem com que a gente transforme a alimentação viva em algo que possa entrar nas práticas do cotidiano das pessoas através de escolas, através de PSFs, através de práticas em que a gente possa difundir isso de fato, né, como algo que é previsto em lei e não simplesmente como um estilo de vida, uma opção pessoal. Eu estou falando um monte, né, Lina? Mas Eu tô achando eu queria ótimo. demarcar, Nossa, eu que queria incrível. demarcar esse meu lugar de pensar alimentação viva e assim que a minha pergunta é quais são as condições e as possibilidades da gente transformar a alimentação viva em algo que é popular, que é público, né, e que não é só privado do ponto de vista de poucas pessoas que têm acesso, né, que puderam viajar até a Índia ou que puderam fazer um curso em algum centro de retiro onde aprendeu a alimentação viva. Né? Assim, a minha preocupação como pedagogo, e aí eu repito, o Rango Vivo tem essa missão, assim, de ver de que forma é que a gente pode pensar a alimentação como um direito, de que forma é que a gente pode difundir a alimentação viva como uma prática que seja acessível à população. Né? Eu acho que quando a gente transforma esse assunto em uma política pública, né, ou acha ancoragem desse assunto nas políticas públicas, como eu falei, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição Escolar, os parâmetros curriculares, né, que inserem alimentação saudável como eixo transversal a ser trabalhado nas escolas. Eu acho que esses programas eles ajudam a gente a pensar a alimentação viva como algo que eu acho que merece a tônica da democracia, né, da democratização. Principalmente agora, que com a situação do coronavírus, a gente está começando a ver o quanto as pessoas precisam de informações em relação ao que é alimentação viva, alimentação saudável, e como é que isso precisa entrar na pauta do dia a dia, nas instituições educacionais, de saúde, de assistência. Eu acho que é importante a gente pensar essas frentes de popularização da alimentação viva, e o Rango Vivo ele se propõe a isso, né? A pensar junto a movimentos sociais, a comercializar produtos, né? Deixa eu aproveitar e fazer aqui a propaganda. Nós temos as vendas dos nossos brotos, né? O broto de moyashi, né? O broto de girassol e os microverdes de rabanete. E já que eu estou mostrando essas coisas aqui, deixa eu mostrar. Eu trouxe para mostrar para vocês Uau, uma estaçãozinha pequena, né, de crescimento de microverdes de trigo, que é muito utilizado aí na produção dos suco verdes, né? Muita gente está atrás de clorofila e seus benefícios. É um assunto polêmico esse, né? Porque muita gente acha que algumas fibras vegetais não são benéficas ao nosso organismo porque carregam nutrientes e geram desnutrição. Mas muita gente, como é um assunto controverso, eu acho interessante discutir isso na nossa próxima live, né? Nossa próxima live vai ter um cunho mais prático, então eu vou mostrar para vocês como produzir esses microverdes de semente de girassol e vou mostrar como é que a gente produz também o microverde de trigo, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Ele é muito utilizado. Então, na próxima live, a gente vai ter identificação de punks. Eu vou trazer mais ou menos umas 5 espécies de punks, falar um pouco sobre quais são os benefícios delas.
e como é que a gente produz esse microverde de trigo e de semente de girassol, que é muito interessante para a saúde mental e tudo mais, né? Então, continuando aqui a demonstração, deixa eu aproveitar já. Então, tragam, eu vou repetir isso no final, né? Já que tem um fluxo de pessoas que chegam e vão embora durante a live, na nossa próxima conversa, tragam semente de girassol, tá? Eu trouxe aqui para mostrar para vocês semente de trigo para germinação e a semente do girassol, que vai ser interessante vocês trazerem. Se tiverem orgânica, ótimo, se não, pode ser essas sementes que a gente encontra em lojas de passarinho, desde que não tenham uma aparência de sementes velhas. Eu trouxe aqui uma fibra de coco que vai ser utilizada na próxima live. A gente pode utilizar também humus de minhoca ou pode utilizar uma terra que você pode encontrar embaixo de folhas no quintal, né? De preferência, terra que não tenha circulação de animais domésticos para não ter risco de mistura com fezes e tal. Aí a gente pode utilizar isso, né? Assim, a vermiculita é interessante, a fibra de coco pode ser interessante e esse solo que a gente pode encontrar embaixo de folhas e no quintal. E as vasilhas que a gente utiliza para produzir, né, em pequena escala, em escala doméstica. Tem uma vasilha aqui que tem mais ou menos uns 150 a 200 ml. Essa aqui que é a clássica que a gente encontra, né, com diversos produtos que pode ser utilizado para reciclar. E um borrifador que a gente vai utilizar para fazer a hidratação, né? Isso aí a gente vai ver com mais detalhe no próximo encontro. Mas, enfim... Mas é legal, depois a gente coloca esses lembretes também no Stories, né? Tipo, quais são os ingredientes necessários para a próxima live, para aprender essas coisas. O borrifador, a terrinha. A gente pode Sim, colocar. sim. Sim, sim, bacana. A gente faz a divulgação mais uma vez e coloca. Então, a gente está vivendo num momento em que, por conta da retração econômica, a gente teve um refluxo muito grande no consumo dos produtos na cesta básica do brasileiro, né? E, principalmente, as pessoas acabam, nesse movimento de economia, recuando nos investimentos dos produtos que acabam sendo mais importantes nesse momento que a gente está vivendo, aí pensando na importância de alimentação que ajude no fortalecimento do sistema imunológico, e toda essa discussão, essa tríade que se coloca aí, né? De pensar num alimento que ajude no melhor funcionamento. E aí a gente acaba tendo um recorte nesse momento de crise muito mais fisiológico na hora de pensar a relação com alimentação e nutrição. E acaba pensando muito nessa coisa de como melhorar a saúde orgânica, fisiológica, né? E aí, geralmente, a discussão ela vai para fortalecimento do sistema imunológico, melhoria da saúde intestinal e saúde mental, né? A gente está vendo aí um boom gigante nas páginas de Facebook que estão surgindo na pandemia para tratar de questões ligadas à autoajuda, à alimentação, então nem se fala, né? Mas, por outro lado, a gente vê uma retração, pensando na massa, né, no Brasil, as discussões estão muito focadas na coisa do surgimento da fome, como um tema importante de novo no Brasil, e a retração no consumo dos produtos que a gente acaba considerando como secundários, e aí lá se vão os crus, né? As saladas, os alimentos que são considerados como secundários no prato do brasileiro, que tem o feijão e o arroz como coisas, como pratos principais, né? A farinha, falando do Nordeste, O e a café. carne aí como algo, o café, o açúcar, exatamente, né? Então, a discussão sobre alimentação viva ela acaba ganhando meio que segundo plano em relação às necessidades básicas da maioria da população brasileira, mas ela acaba ganhando um primeiro plano nas discussões de classe, nos espaços de classe média, né, de classe mais favorecida. Então, a gente vê uma polarização muito grande aí, né, nas redes sociais, a gente vê essa discussão sobre a importância do direito à alimentação como algo que é acessível a todos, e a alimentação viva como algo que é acesso dos iluminados, né, e dos que estão fazendo parte aí dessas redes sociais muito interessantes, né, assim, que tem figuras que a gente precisa reconhecer a importância dessas figuras nesse cenário aí da alimentação viva. E aí eu digo, né, assim, Conceição Trucon é uma figura muito importante, né, a gente tem aí a Rita Zamberlan, com um trabalho, né, muito interessante da divulgação do conceito de cruzinha. Nós temos aí mais antiga, talvez, nessa discussão sobre alimentação viva, a professora
Ana Branco, né? Que discute sobre o conceito de biochip. E aí, assim a equipe de lá do Instituto Terapia do Rio de Janeiro, que faz um trabalho importantíssimo de difusão da alimentação viva aí como extensão da universidade, né, do Instituto Fiocruz, que tem essa iniciativa bacana de popularização da alimentação viva, cursos, palestras, né, trabalhos bastante interessantes. Né? E aqui em Salvador, né, eu falo aqui da minha referência de Salvador, o falecido Jorge Conceição, que era uma figura muito importante, né, com a Uniram fazendo esse trabalho bacana de difusão do crudivorismo. Ele fazia umas maratonas, né, de jejum e de monodieta de frutas na ilha de Itaparica. Então a gente tem um cenário bacana de pessoas que ajudaram a difundir a alimentação viva e a gente precisa reconhecer isso. Mas eu acho que a grande lacuna é expandir essa discussão para a questão social, né, para políticas públicas, para a gente ter mecanismos sociais de garantia aí desse escopo que tem a ver com a alimentação viva, né, que eu acho que é muito grande, assim, a alimentação viva, quando a gente fala, por exemplo, a alimentação viva, ela puxa, ela como eixo transversal, ela puxa várias discussões, né? Ela puxa o eixo da segurança alimentar e nutricional. A gente precisa pensar em segurança alimentar e nutricional para que a gente consiga, por exemplo, falar sobre a segurança que o Brasil precisa dar para a sua população de consumidores de hortifruti, através da proibição de uso de agrotóxicos, que infelizmente esse governo tem aprovado uma quantidade absurda de agrotóxicos que estão sendo utilizados agora, né, que estão sendo trazidos e permitidos aqui dentro do Brasil. E isso nos impacta diretamente, porque são produtos do dia a dia que acabam sendo envenenados por conta dessas liberações que estão acontecendo recentemente. E eu acho que a gente precisa, enquanto consumidor, e a discussão da alimentação viva contribui para a gente pensar nesse problema, que é ter um governo que tem apoiado o uso, né, indiscriminado de venenos que acabam indo para a mão de pequenos produtores. Eu lembro que uma vez, em Dias d'Ávila, né, que eu sou da região metropolitana, fui criado na região metropolitana aqui, né, de Salvador, e meus pais são do Recôncavo da Bahia. Minha mãe é de Cachoeira e meu pai é de Muritiba. Então eu nasci numa família assim de abundância de carne e da tradição do Recôncavo da Bahia, e a minha mudança alimentar foi bastante difícil, assim, né, para tentar dialogar com essa tradição do consumo de carne. E a gente tinha essa coisa muito romântica, né, de ir comprar nas feiras livres e tal. E eu, assim, desde os 18 anos, já tinha essa preocupação com a alimentação crua. E aproveitava muito esse movimento de vir para cá, para a região metropolitana com meu pai. E a gente passava nas feiras para comprar produtos da feira. E aí eu lembro que eu fui comprar uma rúcula na mão de um produtor rural e vi a folha da rúcula pingada, assim, de uma coisa branca, né? E ela estava bem fresquinha. Aí eu fui no romantismo, né, de achar que eu estava comprando na mão daquele pequeno agricultor e que ele não usaria agrotóxico e tudo mais. Eu falei, Aí eu falei, senhor, o que é isso aqui branco na sua folha? A rúcula tá bonita, tá fresca. Aí ele disse, rapaz, isso aí não é nada não, é um veneno que eu boto para formiga, meu filho, que aí eu boto, cai nas folhas, mas isso aí se você lavar não tem problema não. Então, eu lembro assim, e lembro que quando a gente estuda, quando eu estudei na escola agrotécnica, a parte de aplicação de agrotóxicos, né, que a gente aprende tudo isso, a gente aprende que existe uma coisa chamada período de carência. Quando você aplica o veneno na planta, né, tem vários tipos de agrotóxicos, né? Tem o agrotóxico que é de contato, que é utilizado para insetos que comem a planta por fora. Por exemplo, lagartas, insetos que mastigam folhas ou que comem a casca da fruta. Aí existe um tipo de veneno que você aplica que ele fica por fora da planta para o inseto não entrar. Mas tem os agrotóxicos que a gente chama de sistêmicos. Eles circulam na planta como um todo. Ele serve para atacar, por exemplo, os insetos que entram na polpa da planta, do fruto e que comem a polpa. E aí eu estava comprando aquela folha na mão daquele senhor e ele estava utilizando um formicida que eu conheço, que é sistêmico, né? A formiga, quando ela mastiga uma folha de um capim que foi impregnado por um formicida, ela leva essa folha para dentro do formigueiro e o veneno é tão forte que ele mata o fungo que sustenta as formigas
e é assim que a gente destrói os formigueiros, matando os fungos que se alimentam das folhas atacadas do tal do formicida, né? Então eu estava ali desmanchando o meu romantismo, comprando na mão de um senhor que vendia uma folha para mim, impregnada de formicida, e eu achando que por comprar na mão de um pequeno produtor, ele supostamente não teria tido acesso a um veneno, né? Então, assim, só para a gente ter uma ideia, assim, que discutir sobre alimentação viva é discutir sobre segurança alimentar e nutricional, é discutir sobre sistemas de produção de alimentos, né? E aí entra essa discussão sobre punks, né? Por exemplo, as punks, elas são... Eu estava conversando com Vera Núbia, eu estava vendo a live de vocês, e estava conversando com Vera Núbia sobre a... Eu estou trazendo os assuntos de forma meio caótica, assim, me ajude, tá? Se de repente... E vocês aí que estão escutando o nosso bate-papo aqui, se quiserem fazer perguntas, interagir, eu acho que me ajudem a não transformar isso aqui num monólogo, senão fica Eu difícil. acho que é importante trazer assim, o conceito, né? Porque muita gente sabe o que que é, mas a alimentação viva, ela traz o conceito de você se alimentar do que está com muita energia, né? Pelo menos Aham. o conceito do Ayurveda, quando você come um broto, o broto ele está germinando, ele está com toda a potência ali. Então, você comer aquele alimento que está ali germinando, né? Com toda aquela potência de estar existindo, no caso Sim, desse broto, ele vai te trazer aquelas qualidades para o seu corpo, que é a energia mais sátrica, né? Porque sim, imagina esse triângulo aqui, né? Tem um triângulo, aí seria o Rajas, que seria o positivo, o Tamas, o negativo, e o Sattva, que seria essa equanimidade. Então, os alimentos orgânicos, os alimentos vivos, principalmente os brotos, eles elevam essas qualidades no nosso corpo. Por isso que eles são sim, sim. importantes. Eles trazem essa luz, né? A lucidez, a mente começa a funcionar melhor. Então, justamente, é Aham. muito interessante essa discussão que você está trazendo, Danilo, porque acaba se tornando uma coisa assim, né, segregada. Então, quando você começa a trazer esse conceito para dentro das escolas, né, principalmente escolas públicas, a questão da merenda, tem uma merenda bacana, uma questão interativa, né, porque as sementes são tão abundantes, pode virar uma brincadeira, inclusive, essa questão do semear, né, para gerar os brotos, Sim. para gerar os sucos, e isso gerar um... É claro que é uma utopia, mas que a gente tem que Aham. estar engatinhando e dando nossos passos, porque é importante isso está chegando. É a Bacana. minha opinião, né? E política pública é utopia mesmo, né? A gente cria política pública porque a gente coloca horizontes de mudança social para o melhor. Eu acho que é bacana trazer essas ancoragens aí da educação alimentar e nutricional nas escolas e tudo mais. Ainda sobre o conceito de alimentação viva, misturando um pouco de conceito com experiência, né? A minha primeira experiência com alimentação viva foi quando eu namorei com uma moça, a Rebeca, que a gente entrou nessa onda do vegetarianismo juntos, né? Eu frequentava o movimento anarquista aqui em Salvador, e conheci uma turma do movimento que tinha vinculação com o movimento Hare Krishna, né? Tem alguém, Lucinéia, perguntando como fazer os brotos. Lucinéia, na próxima live a gente vai falar sobre isso e eu vou mostrar para vocês como fazer pelo menos o de girassol e o de trigo, tá? Então se prepara aí, eu vou falar no final aqui quais são os materiais que vocês vão trazer para a gente fazer, tá? Aí eu respondo isso no próximo, que vai ter uma prática, acho que vai ser melhor explicar isso. Mas basicamente é com o processo de quebra de dormência, hidratação das sementes, e aí eu vou te explicar direitinho como é que faz, tá? Sobre o conceito de alimentação viva, né? Eu esqueci o que eu estava falando, perdão. Mas sobre o conceito de alimentação viva, a gente tem essa dupla vertente, né, de pensar a alimentação viva como algo que está vivo. E quando eu estava falando da época que eu me relacionei com a Rebeca ela estava passando por um processo de iniciação e estava assim no processo radical de crudivorismo, e ela comia bastante coisas cruas. Então, meu primeiro contato com a alimentação viva foi através do crudivorismo, pensando aí que a alimentação mais adequada para o ser humano é aquela educação, é aquela alimentação que está mais próxima do padrão natural, do surgimento da nossa relação, da relação da nossa espécie, né, com a natureza. Então, eram alimentos basicamente crus, com pouco processamento,
né? Então, o crudivorismo ele vai trazer esse viés mais romântico assim da relação entre a saúde e a alimentação natural, né? Assim, dos alimentos não processados. Depois teve a minha relação com os amigos Hare Krishna, por onde eu consegui pensar a alimentação viva através da preservação da vida dos outros seres vivos, né? E aí já envolve a questão do jainismo dentro do yoga, de você pensar na não violência, né? Já foi uma fase mais espiritualista da minha relação com a alimentação viva, né? E como eu estudei em colégio adventista, numa terceira fase, eu tive acesso a essa culinária vegetariana dos adventistas. Fiz um curso com um adventista da igreja e a gente conseguiu fazer algumas práticas de germinação e tudo mais. E aí, em 2001, eu viajei para a Índia e passei 4 meses lá. E nesses 4 meses eu fiquei num processo de trabalhando com o desenvolvimento comunitário no sul da Índia, em Andhra Pradesh. E durante esse período eu fiz alguns estudos de yoga com um guru local e a gente fez um curso do que ele chamava de Food Yoga, que era uma prática de alimentação crudivorista, onde ele trazia como utilizar os brotos, principalmente broto de amendoim, broto de moyashi, né, que é um feijão muito utilizado na Índia. E de lá para cá, assim, de 2003 para cá, eu comecei a fazer alguns cursos de culinária, né, para pensar a educação alimentar e nutricional a partir disso daí, né? Aí dei um curso em 2010 que foi, na época eu estava assim bastante interessado nessa parte de probióticos, né? Estava estudando como a alimentação viva. Aí já foi eu diria que já foi uma quarta fase, né, da minha relação com a alimentação viva, onde eu comecei a estudar mais esse conceito a partir da alimentação funcional, da nutrição funcional, que já foi assim as leituras dos artigos científicos sobre fermentação, sobre probióticos, o conceito de prebióticos, o conceito de simbióticos. Foi uma coisa que na época eu estava bastante assim obcecado, né, por isso. E aí eu desenvolvi um curso chamado de culinária simbiótica. Se vocês quiserem dar uma olhadinha no YouTube do Rango Vivo, tem lá a postagem desse curso, culinária simbiótica. Eu utilizei o conceito de simbiose para pensar que existe um tipo de culinária que a gente desenvolve na relação com outros seres vivos. E aí vem toda essa tradição dos fermentados, né, que foi quando eu comecei a me apaixonar pelos fermentados. E aí comecei a resgatar livros que eu li na época que estudava sobre permacultura, quando eu conheci o livro do Bill Mollison, né, que é o criador da permacultura. Ele escreveu um livro chamado Ferment Food, Ferment Life. E esse é um livro fotográfico interessante sobre várias práticas humanas de fermentação, né? E recentemente, assim, tem uns 3 anos atrás, eu conheci o Sandor Katz, que é um norte-americano, que escreveu um livro muito, muito interessante chamado The Art of Fermentation, onde ele vai falar sobre fermentação selvagem, né? E tem também um livro sobre fermentação selvagem do mesmo autor. Enfim, essa é uma galera que eu tenho utilizado assim como referência para pensar a alimentação viva contemporânea, né? E eu acho que falar de alimentação viva é isso, né? Falar dessas duas vertentes, né? De alimentação como alimentação viva, como um alimento que conserva as propriedades fitoquímicas que são favoráveis para a saúde humana. Aí eu estou falando da vertente do crudivorismo, né? A discussão que, sim, quanto mais a gente cozinha os alimentos, quanto mais a gente expõe os alimentos acima, por exemplo, de 40 graus, a gente começa a perder algumas estruturas químicas que são super importantes para a saúde humana, né? Vitaminas, alguns compostos que são utilizados como antioxidantes, que são excelentes para a saúde, né? Aí eu recomendo, tem um documentário super fresco que saiu agora, Verdade sobre o Câncer, onde a Conceição Trucon, inclusive, fala sobre essa importância da alimentação baseada em plantas. Assistam esse documentário, ainda está de gratuito na internet. É um documentário que ressalta a importância da alimentação baseada em plantas, né? Então é mais uma vitória para o crudivorismo, para a alimentação viva, essa discussão sobre a importância de comer alimentos vivos e crus, né?
Então, assim, eu acho interessante pensar na importância da alimentação viva. Eu lembrei de um assunto que eu comecei a falar aqui e acabei cortando, que foi sobre a conversa que a gente estava tendo, né? Eu tive com Vera Nubia, ela falando sobre... A gente estava falando sobre esse momento, né? Assim, se a alimentação viva, ela depende da vida dos alimentos, e aí tem uma terceira vertente. Uma vertente da alimentação viva é o consumo de alimentos crus. A outra vertente é o uso de alimentos que são ricos em microvida, os probióticos e os simbióticos. E aí tem a outra vertente, que é a vertente que a gente estava discutindo, que é o risco desse higienismo exagerado que a gente vive com os alimentos, onde, por exemplo, tudo, ainda mais agora com essa discussão sobre Covid, né? Onde tudo precisa ser extremamente, profundamente higienizado, né? E se os alimentos eles são higienizados, a gente tem o risco de perder a biota que fica presente nos alimentos, que é a biota que compõe a nossa flora intestinal, né? Então, por exemplo, as pessoas que têm a possibilidade de produzir em seu quintal plantas, que consomem plantas sem a necessidade dessa hiper-higienização com a água sanitária, né? Elas têm a possibilidade de se alimentar da microbiota que está presente no próprio solo do seu quintal, da sua casa, né? Então, quando a gente consome, por exemplo, aí vem a discussão sobre as punks, né? Mas aí Você não pode consome nem alimento... lavar? Oi? Se passar uma aguinha assim, já sai? Não pode nem lavar? Porque, Tem que assim, direto. quem tem o privilégio de consumir folhas do quintal, que tem menos preocupação com o risco de contaminação por patógeno, por exemplo, nas folhas, pode fazer uma higienização que eu diria mais tranquila. Por exemplo, eu vi um vídeo recente de Conceição Trucon, onde ela indica que a higienização ela seja feita com limão, algumas gotas de limão, né? Eu utilizo, por exemplo, para 2 litros de água, uma banda de limão que é equivalente a umas 3, 4 colheres de sopa de sumo de limão extraído na hora, né? Então eu coloco as folhas imersas aí no limão. Oi? Para 2 litros de água? É. E aí eu coloco as folhas imersas ali, deixo 15 minutos e tal. Né? Tem algumas pessoas que acham que o limão não é suficiente, mas eu confio na Conceição Trocon, ela é química, né? Então eu acho bacana essa dica de utilizar aí o limão como um produto que é de confiança para esterilizar. Né? Algumas pessoas utilizam também o peróxido de hidrogênio na diluição aí, né? Dependendo da concentração, a diluição de 1 colher de sopa de peróxido de hidrogênio para 4 litros de água, né? Tem gente que usa em concentração maior, 2 litros de água. Eu utilizo o limão, né? Tem gente que utiliza o vinagre da kombucha, né? Porque, em geral, as pessoas trabalham a partir da ideia do pH, né? Que o pH baixo ele vai fazer com que alguns organismos não sobrevivam, né? Já tem pessoas que fazem o uso, por exemplo, da dissolução do iodo, né? O iodofor, que é utilizado na produção de cervejas, por exemplo. Enfim, tem uma infinidade de substâncias, né? Mas assim, é importante chamar a atenção para substâncias que são muito mais agressivas, a depender da concentração, e que podem, por efeito residual, prejudicar a nossa flora intestinal. Né? Assim, não adianta você consumir, por exemplo, orgânicos e produtos que sejam naturais e se intoxicar aí, né, por um consumo indiscriminado de produtos de higienização. Né? Então, por exemplo, a higienização, que é um assunto muito importante na atualidade, ela também passa a ser um problema se a gente não tomar cuidado com ela, porque você destrói absolutamente todas as bactérias, inclusive aquelas bactérias que são importantes para a nossa saúde intestinal. Né? E atualmente, assim, tem algumas pesquisas que têm divulgado, por exemplo, a importância do consumo de micro-organismos, porque esses micro-organismos eles vão produzir enzimas no nosso trato digestivo que vão auxiliar na absorção de uma série de nutrientes que estão nos alimentos que a gente consome. Né? Que tipo de E a micro-organismos? alimentação, como? Que tipo de micro-organismos que são bons para serem ingeridos? Você falou. Por exemplo, a gente tem bastante interesse por algumas bactérias que a gente tem, por exemplo, a colônia mais clássica de bactérias
a gente encontra nos SCOBs, né, que são as comunidades de bactérias e levedos. Então, basicamente, levedos, né, que são quase tipo, uns tipos de fungos unicelulares, e algumas bactérias, né, tem inúmeras bactérias, né, que a gente busca geralmente em colônias como Rejuvelacs, como kombuchas, né, como kefirs, né, então, assim, na verdade, a gente busca essa colônia, né, de micro-organismos e não existe, assim, a ideia, falando de saúde intestinal, é que a gente não tenha água e sabão interfere, vou responder essa pergunta. O ideal é que a gente tenha uma diversidade de bactérias e não uma monocultura de bactérias, né? Teve uma pesquisa recentemente na área de medicina que eu li, eu esqueci o nome, é uma pesquisa que está em inglês, inclusive, em que se fez uma pesquisa sobre o efeito da recuperação da flora intestinal por pacientes que tinham desbiose, né? E a ideia foi, existia um grupo de controle nessa pesquisa, os dois grupos passaram por indução de desbiose, um grupo de controle através de uso de antibiótico, né? Que assim, os antibióticos eles podem levar à morte indiscriminada das bactérias do nosso organismo. E aí um dos tratamentos que muita gente que vende, inclusive probióticos, as pessoas acabam fazendo uma propaganda que eu acho que foi um pouco desmistificada recentemente, é que os probióticos eles vão fazer bem à nossa saúde intestinal quando a pessoa tem prisão de ventre ou quando ela tem um efeito de desbiose por uso de antibiótico. E a pesquisa ela mostra o seguinte, que as pessoas que a pesquisa ela tentou fazer um comparativo entre um implante de fezes, é difícil ouvir esse termo, né? Implante de fezes, na verdade, não é colocação de fezes no intestino da pessoa. Existe a colocação de uma amostra da colônia que existia no intestino da pessoa antes dela tomar um antibiótico. Essa colônia é isolada, né, em uma cultura de bactérias e fungos, e depois ela é introduzida no intestino, não como fezes, mas como amostra dessa colônia diversificada que foi tirada do intestino. E aí, enfim, para encurtar a conversa, a pesquisa ela foi feita da seguinte forma: um grupo simplesmente tomou a amostra dos probióticos e o outro grupo recebeu o implante de fezes. As pessoas que receberam o implante de fezes, que foi a reposição da sua colônia no intestino, tiveram uma recuperação da flora intestinal muito maior do que as pessoas que fizeram uso de probióticos. E a explicação que deram foi a seguinte: os probióticos eles podem retardar a recuperação intestinal num processo de recuperação por desbiose, porque o probiótico ele vai criar uma espécie de monocultura, uma predominância dos micro-organismos do probiótico e não necessariamente da biota intestinal da pessoa, né? E que inicialmente esses probióticos eles tendiam a desenvolver um desequilíbrio intestinal por causa da concorrência das bactérias de uma kombucha, por exemplo, de um kefir, que acaba sendo maior do que as bactérias do seu próprio intestino, né? Então, assim, existe uma infinidade de bactérias nos intestinos das pessoas e essas bactérias elas vão variar de acordo com a dieta de cada um, né? Por exemplo, a pessoa que tem uma tendência a comer muitos refinados, viva São João. A pessoa que tende não sei se vocês escutaram a bombinha. A pessoa que tende a consumir muitos produtos refinados, né? Tem, assim, eu não sou nutricionista, não sou médico, sou pedagogo ousado, mas costumo ler algumas pesquisas e aí tem algumas discussões, por exemplo, sobre perda de vilosidade intestinal, né? Que são aquelas cavidadezinhas que a gente tem no intestino que influenciam no fluxo dos alimentos e que sem fibras, com o uso de alimentos ultra refinados, a gente tende a perder essa vilosidade, gerar putrefação nesses espaços da cavidade das vilosidades. E aí as bactérias que acabam se desenvolvendo no intestino, como esse, por exemplo, são bactérias diferentes de uma pessoa que tem, por exemplo, faz uso, por exemplo, de vegetais, né, que são os que a gente chama de pré-bióticos, né? Se os probióticos é um nome que a gente dá para o conjunto de bactérias, de levedos e de diversos micro-organismos que participam da nossa biota intestinal para a digestão. Os pré-bióticos são os materiais que são utilizados por essas bactérias, esses micro-organismos, para que a proliferação aconteça no intestino, né? Então, a gente está falando aqui
da criação da condição adequada para o desenvolvimento dessas bactérias, porque isso é uma vertente da alimentação viva, né, que é pensar em como consumir alimentos que mantenham o nosso organismo vivo no sentido da vida da biota, né, da diversidade dos micro-organismos que estão dentro do nosso corpo. Né? E aí, por exemplo, tem algumas pesquisas que mostram, por exemplo, o quanto é importante a alimentação viva por conta da saúde mental, né? Quantas discussões a gente tem ouvido ultimamente, infelizmente não muita coisa em português, sobre os efeitos da alimentação viva nos casos de autismo, por exemplo, né? Como, por exemplo, a melhoria da flora intestinal aí, obviamente, o aumento do consumo de fibras e de produtos que são prebióticos, né, que servem para a proliferação dessas bactérias benéficas, né, essa discussão sobre o autismo e probióticos e alimentos vivos tem crescendo cada vez mais, né? Assim, então, não dá para falar sobre alimentação viva sem falar de produção adequada de alimentos, sem falar da forma de se produzir o alimento, né? A Ana Branco, por exemplo, que é uma defensora da alimentação viva, ela cunhou o conceito de biochip, né? Para que a gente entenda que o alimento cru e vivo é um alimento que consegue conservar ali as informações nutricionais que o nosso organismo só vai acessar se o modo de preparo desses alimentos for adequado, ou seja, se você não ultraprocessar, se você não aquecer para uma temperatura que comprometa a estabilidade da estrutura das vitaminas, né, dos compostos bioativos, né? Então, assim, pensar a alimentação viva é pensar na produção do alimento, no preparo do alimento, na forma de consumo, né? Então, assim, a alimentação viva é um tema que é interessante porque a gente consegue ancorar nele várias outras demandas, né? E aí a gente tem que discutir várias garantias para a alimentação viva, né? Não dá para pensar a alimentação viva somente do ponto de vista da técnica, né, de como fazer e tudo mais, né? E o que mais que eu ia falar? Me ajude, Lino. Então, só queria trazer uma complementação nessa parte que você comentou sobre a saúde mental. É interessante porque existe até esse relato, né? Essa brincadeirinha como o intestino como o segundo cérebro, né? Não sei se Uhum, alguém já ouviu essa expressão. E sim. isso é interessante porque cerca de 70% das fibras nervosas do intestino, elas são aferentes, o que quer dizer, elas saem do intestino para o cérebro. Então, se Uhum, o intestino fosse um órgão meramente motor, teria mais fibras saindo do cérebro e indo para o intestino do que o contrário. Então, sim. qual é a necessidade, né, do intestino estar mandando uma mensagem para o cérebro, né, mais até do que a necessidade motora? Então, você vê muito, sim, essa relação. E o meu interesse, assim, né, aumentou ainda mais, ou retomou, esse ano, justamente por causa, né, desse movimento que a gente está fazendo, da terapia canábica, com a associação, com a UBEC. E aí, atendendo essas crianças autistas, principalmente crianças autistas, né, você vê essa intolerância, essa necessidade de mudar esse padrão alimentar. E aí eu Uhum, comecei a me questionar, né? Poxa, se as crianças que são mais sensíveis não estão tolerando, será que não está tendo algum tipo, né? A gente tá tolerando, mas será que está fazendo bem, né? E aí eu comecei a uhum, experimentar algumas coisas, essa questão de tirar o glúten, né? E tem muitas referências. Eu estava conversando antes com o Danilo também, essa referência que foi os próprios Hare Krishnas que me trouxeram há um tempo atrás, que é a experiência do Dr. Gerson, a terapia Gerson, na importância da alimentação viva, do suco verde, tratamento de várias doenças, inclusive do câncer, né? Assim, e eu vi relatos que a pessoa que me deu esse livro na mão, né? Ela tratou a mãe dela com suco verde, ela desenvolveu LER, né? Lesão por esforços repetitivos de tanto espremer o suco verde, porque ela fazia suco verde de hora em hora, né? Com broto, com não sei o que, com várias coisas, porque era a forma assim. Até que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, Danilo. Que pelo que eu
do meu conhecimento, o suco verde, né, é uma forma muito rápida, facilita muito essa absorção. Se você tem o Uhum. intestino limpo, por isso que é importante o intestino limpo. Então, o primeiro passo é a mudança do hábito alimentar, que vai se dando aos poucos, porque a pessoa vai criando esse hábito, esse vício, essa adição por alguns alimentos, seja uma adição física, uma adição às vezes mental, porque aquilo ali se remete a algum prazer, né, alguma questão. E aí transformando isso aos poucos e cuidar do intestino, né? Limpar o intestino que já está sujo, assim, digamos assim, né? Para já fazer aquela. Todo mundo, é importante todo mundo ter esse irrigador, esse enema em casa, né? Para poder estar limpando esse intestino. Eu me lembro que lá na Uhum. Índia, quando eu fiz o curso de Ayurveda, a professora falou, né, que não adianta muito você tomar esse catatal de remédio ayurvédico antes de um panchakarma, porque você não vai absorver ele tanto. Eu me lembro Sim. disso, esses conceitos, sabe, que vai juntando, e aí você está trazendo isso, e daí que está a Uhum. importância, né, de cuidar dessa biota intestinal. Sim. Uhum. Assim, continue. Um É, teve parênteses. alguém fez uma pergunta, acho que com a subida das pessoas que entraram, eu acabei não vendo. Será que você consegue Olha, resgatar aí? pode Deixa eu ver deixar. aqui. Pode continuar que eu olho. Tá. Olha, Suzana entrou, oi, Suzana, oi, Calu, Água e sabão. oi, Marlon. Água e Não, não vi sabão pergunta, não. interfere? A A água e pergunta sabão sobre interfere. se água e sabão interfere. É. É, o interessante é observar a composição desses produtos, né? Assim, em geral, o uso da água e sabão, por exemplo, quando a gente estuda essa parte de agrotóxicos, né, no curso de técnica em agropecuária, a gente entende que a maioria dos agroquímicos, eles são feitos à base de petróleo. Então, o herbicida, os agrotóxicos, assim, os fungicidas, os bactericidas, geralmente eles são feitos de uma substância que gruda nas folhas, né, nas frutas, nas verduras. Então, o sabão ele é interessante para remover esse material que geralmente não é hidrossolúvel, né, que depende aí de algum material que ajude a desestruturar as gorduras. Então, o sabão ele é interessante porque a gente pode diluir alguns materiais que não são facilmente liberados na água, né? Só que a composição dos sabões você tem que ter muito cuidado com o que é colocado aí, né? Que tipo de sabão. Porque tem algumas pessoas que têm utilizado técnicas de produção de sabão caseiro. Aí você pode ter uma confiança até maior, né? Eu estou, inclusive, estudando um pouco, assim, me interessando por isso agora, a possibilidade de fazer sabão à base de sabão de coco e ter uma diluição com um extrato de limão caseiro, né, que você pode fazer. Tem algumas coisas que eu tenho visto aí interessantes. Mas, É assim, não dá incrível para esse sabão, dizer que... querido. Hã? Fazer mesmo sabão, né? Em vez de você usar a glicerina, você usar ali o óleo, a soda cáustica e faz o sabão. Eu tive a experiência de O fazer uma ideal... vez com uma amiga. Tem uns amigos Sim. que estão fazendo aí, aproveitando para citar, o pessoal da Luz Alquimia, Família X, fazem sabonetes artesanais desse jeito que eu tô falando. Os alquimistas estão chegando. Legal. De misturar os óleos com a soda cáustica e aí gera a saponificação e gera o sabonete totalmente artesanal, orgânico. É incrível. Aí sim, né? É o famoso aí É, sim. legal. Mas, enfim, eu acho Conhecendo mais vantagem essa sobre. coisa do sabão para você conseguir fazer limpeza de produtos que a gente acaba levando a casca na boca, né? Maçã, frutas que a gente acaba levando casca na boca, eu acho bacana lavar, né? Enfim, eu acho interessante essa coisa. E recomendo que, para o caso das folhas, por exemplo, eu recomendo que seja feito o uso do limão, né? Que eu acho mais tranquilo, assim. Pega essa quantidade, mais ou menos umas 2 colheres de sopa de limão, 3, 4 colheres, coloca em 2 litros d'água e deixa as folhas por mais ou menos uns 15 minutos de molho. Isso pode ajudar um pouco. Lina?
cortou um pouquinho a ligação. Sabão de coco. Oi, voltou? Enfim, o Ó, só para tipo te do sabão, avisar, Danilo, que deve ter ainda mais ou menos uns 4, 5 minutos de live. certo. Bacana. De repente a gente pode abrir para perguntas ou não sei o que você acha. Deixa no Aqui a minha fluxo tá. se Então, gente, essa live a gente está aqui para falar sobre o que é alimentação viva. Então, a Danila já trouxe aí que a alimentação viva é, em primeiro lugar, o alimento, né, vivo, sem estar desnaturado por uma combustão do cozimento. Tem minha comadre, né, da Lilás Hospedaria também, aí a fiel escudeira da alimentação viva. Ela, a família inteira na disciplina. E daí ela me comentou esse detalhe, né, que é colocar, você pode mornar o alimento, mas você não pode cozinhar. Você coloca a mão dentro, até o máximo que você consegue aguentar, ali é o máximo que você consegue de temperatura, quando tá assim, se você quiser esquentar, não é isso, Danilo? No máximo a você gente pode dar usa a uma diferença mornadinha, de né? 40 graus, né? Porque, por exemplo, eu lembro que na época que eu fiz os meus estudos sobre macrobiótica no restaurante de Gergelim, da minha querida Neide, que tem um restaurante na Pituba, é um restaurante de referência na macrobiótica antigo. E a macrobiótica tem essa coisa de anguizar o alimento, né? Das coisas bastante cozidas e tal. E lá eu tinha meio que saído do naturismo, né? Eu tinha meio que saído daí do Vale do Capão, depois de ter morado um tempinho na Campina e achado os manuscritos do Áureo Augusto sobre naturismo. Então, eu estava no vislumbre do naturismo, do crudivorismo. Então, para mim, era um absurdo cozinhar um broto. E aí eu fui estudar com Neide lá no Gergelim, e aí a gente picava tudo no fogo para ionizar, e para mim aquilo era assim, eu ficava preocupadíssimo com aquilo. Hoje eu entendo, né, e respeito. Mas assim, eu acho, respeito com a macrobiótica à parte, eu acho preocupante essa coisa da gente colocar os brotos, principalmente, no calor, porque você acaba perdendo vitamina C, que tem bastante nos brotos de feijões, né, você perde bastante, e uma série de outras coisas. Então, eu costumo fazer o seguinte: eu uso o cuscuzeiro para preparar o moyashi. Eu pego o broto do moyashi, que é esse. Não sei se dá para vocês verem daí. Se eu virar muito, vai cair. Dá para ver? Agora, dá Aí para ver deu, melhor. Então, deu. aqui é o broto do feijão moyashi, tá? Ele tá fresquíssimo, crocante, gordinho, tá uma beleza, uma maravilha. Então, esse feijão, eu coloco ele para cozinhar a vapor. Você achou engraçado? Coloco para cozinhar. Depois que a gente coloca um dedo de água no cuscuzeiro, você esquenta. Quando ele pega, a fervura sobe, você coloca o broto e deixa meio minuto dentro do cuscuzeiro, apaga o fogo e coloca numa tigela de vidro, de porcelana, e coloca azeite de oliva, limão, shoyu, e algum tempero verde, mistura assim, come ele quentinho na hora. Só para dar um susto nele, assim, né? Eu acho bacana. Outra alternativa é você colocar numa tigela ou num escorredor de macarrão, ou seja lá do que for, e aí você mergulha na água fervendo só rapidinho e tira, só para dar uma amolecida nele, né? Eu acho que essa é a melhor forma de aproveitar. Ou se vocês quiserem, eu costumo fazer isso, eu acho bacana, a gente pode colocar os brotos também dentro do chucrute e fermentar o broto, né? Eu tenho feito algumas experiências bacanas de fermentação em casa e tenho utilizado o broto de moyashi para fazer chucrute. Ele fica delicioso depois de 30 dias fermentado. Eu acho bem interessante, né? Que aí a gente já cria um simbiótico, que é a mistura dos probióticos com a fibra, que são os prebióticos. Ah, Você entendi. tem Isso que alguma são os pergunta? simbióticos. Teve uma pergunta aqui, se o suco verde, né, se bater o broto no suco verde, mantém 100% das suas propriedades. Em geral, quando a gente processa os alimentos frescos, acontece uma coisa que é a desestruturação, né, de algumas moléculas e tal, por efeito mecânico, e a gente também tem a oxidação, né, e por conta disso a gente acaba perdendo alguns nutrientes e tal. Então, o ideal é que você consuma imediatamente esses sucos, seja ele o Olha, suco verde, que é Danilo, mais focado. faltam Hã? 20 segundos. Quando acabar, eu vou salvar e daí a gente abre outra, só para a gente finalizar essas perguntas. Certo.